Estamos iniciando mais um encontro do ensino confirmatório. Espero que esteja tudo bem com vocês e com os seus familiares, com a família de vocês. Alguns têm perguntado quando é que vai começar o ensino confirmatório presencial. Infelizmente, eu ainda não consigo responder esta pergunta. Por enquanto, todas as atividades presenciais na nossa comunidade permanecem suspensas. Nós estamos seguindo a orientação da nossa igreja a nível nacional. Pode ser que logo mude esta situação. Assim que houver uma mudança, nós iremos entrar em contato e vocês serão informados. No encontro de hoje nós queremos continuar conversando sobre os mandamentos. Queremos olhar como é que Jesus interpretou e entendeu os mandamentos. Vamos falar sobre o grande mandamento, o mandamento do amor. No tempo de Jesus, as autoridades do povo cobravam rigorosamente o cumprimento dos mandamentos e de todas as leis. Mas tinha um detalhe: as autoridades nem sempre observavam as leis. Mandavam os outros obedecer, mas eles mesmos não conseguiam cumprir e não observavam toda a lei. Por isso, Jesus critica as autoridades, assim como nós vemos que no Antigo Testamento diversos profetas criticaram as autoridades. Diante das autoridades, Jesus chega a dizer: ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Então, quer dizer, a autoridade, os escribas, os doutores da lei, cobravam os mandamentos, colocavam eles sobre o povo, e isso ficava com uma carga pesada. Mas esses doutores da lei não tocavam os mandamentos, nem com um dedo sequer. Os doutores da lei haviam multiplicado os 10 mandamentos em um monte de leis. Foram criando uma série de detalhes, explicações dos mandamentos. Eram tantas explicações dos mandamentos que tinham que ser observadas que o povo nem conseguia contar todas as leis. Com tantas leis, as pessoas acabavam sendo mantidas submissas e controladas. Jesus ele procura descomplicar todas essas leis e ensina ao povo de uma forma simples, mas objetiva e direta. Por isso ele também vai falando e ensinando o povo por meio de comparações, perguntas, histórias, através de curas, de milagres. Tudo isso vai ensinando o povo de uma forma mais simples e objetiva. Jesus então anuncia o reino de Deus com palavras e atos. Jesus ele percebe que o sentido dos mandamentos tinham sido perturbados. Por isso ele simplifica tudo para que o povo possa compreender. Assim, Jesus vai resumir os mandamentos da seguinte forma: Jesus vê que o sentido dos mandamentos estavam sendo perturbados. Por isso, Jesus simplifica tudo para que o povo possa compreender. Jesus resume os mandamentos no duplo mandamento do amor. Jesus ele diz:
Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a mente e com todas as forças. E ame os outros como você ama a você mesmo. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 30. E Jesus também diz: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus seguidores. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Ao falar do amor a Deus e ao próximo, Jesus deu um novo sentido para os mandamentos. Quem age com amor e boa vontade na relação com as outras pessoas cumpre a vontade de Deus, pois Deus é amor. Jesus não mudou os mandamentos, mudou a medida, o amor. O amor de Jesus tem medida, a doação da própria vida. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Mas viver o amor traz consequências, ou podemos dizer, traz compromissos. O compromisso de ir e produzir frutos. Os frutos dos quais Jesus fala são a preservação da liberdade e a promoção da vida, lá onde cada pessoa cristã vive e ama. Portanto, nós somos chamados a viver o amor. E com isso somos chamadas a ir e produzir frutos. Para refletir sobre o amor, Jesus ensinou uma parábola que é conhecida como a do bom samaritano. Esta história que Jesus nos conta ensina a viver o amor. E nela ele fala então do samaritano. Mas afinal de contas, quem é o samaritano? Samaritano é quem nasce na Samaria. Por exemplo, quem nasce no Rio Grande do Sul é gaúcho ou gaúcha. Quem nascia na Samaria era samaritano ou samaritana. Então, samaritano indica o lugar de origem da pessoa. Mas os judeus, eles não gostavam muito dos samaritanos, desprezavam eles. Isso tem a ver com acontecimentos da própria história. Há muito tempo atrás, antes do tempo de Jesus, os samaritanos faziam parte do povo judeu. O território da Samaria fazia parte, então, do povo de Israel. Mas por causa de brigas e conflitos com outros povos, essa região da Samaria acabou sofrendo a influência de povos vizinhos. E os samaritanos acabaram casando com gente de outros povos e também sofrendo a influência de tradições, da religião, de outros povos. Então, aquele povo que a princípio fazia parte também do povo de Israel, acabou se misturando com outros povos e se distanciando, pelo menos na compreensão dos judeus, daquilo que era viver a vontade de Deus. Por isso os judeus olhavam para os samaritanos e diziam: não, vocês estão longe de Deus. E com isso eles eram considerados, digamos assim, gente desprezada, né? Gente que não era fiel a Deus. Mas na história que Jesus nos conta,
isso é algo interessante, ele justamente coloca um samaritano como exemplo. Esta história se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, os versículos de 25 a 37. E o que é significativo é que, ao lado do samaritano, tem alguns outros personagens nesta história. Um sacerdote e também um escriba, um doutor da lei. Justamente estas duas pessoas que deveriam viver o amor, que deveriam viver a vontade de Deus, se distanciam da vivência do amor. Justamente estes dois não são capazes de agir como o samaritano agiu. Bom, fica aqui então este convite para que vocês leiam esta parábola. Aliás, não é um convite, isso é o tema de casa. Então, para tema de casa, eu quero que vocês reflitam sobre viver o amor e o façam a partir desta parábola do bom samaritano. Qual é o tema de casa? Ler a parábola do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Então, essa história conhecida como a do bom samaritano. E depois é só responder 3 perguntinhas. A primeira: como o samaritano viveu o amor? Quem é o nosso próximo nos dias de hoje? Como é que você pode viver o amor? Então, um bom tema de casa e boa reflexão sobre este mandamento do amor, por meio do qual Jesus resume os mandamentos e nos ensina a viver a vontade de Deus no dia a dia de nossas vidas. Então, até o próximo sábado, quando novamente traremos mais um vídeo com conteúdo do ensino confirmatório. Uma boa semana para vocês, se cuidem e que a paz de Deus os acompanhe. E é claro, qualquer dúvida, qualquer pergunta, entrem em contato. Até breve. Tchau. Juntos fazemos a diferença. Juntos fazemos a diferença.